Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Professor Friedman, onde a gente fala tudo sobre a sua aprovação no concurso da Petrobras. E no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos aí na expectativa para um novo concurso da Petrobras para nível superior, incluindo vagas para engenharia de petróleo. E já sabemos também que a prova será da Sesgran Rio. Diante disso, eu decidi fazer para vocês aqui no YouTube a resolução da última prova da Sesgran Rio Petrobras para engenharia de petróleo. Essa prova teve aí 70 questões de múltipla escolha e dessas 70, 20 são de conhecimentos básicos, português e inglês, que são apenas eliminatórios, precisa acertar no mínimo a metade, e 50 questões de conhecimentos específicos, que essas sim constituem a nota final do candidato. Essas matérias específicas são matemática, física, química, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos e petróleo. Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou resolver somente as questões de petróleo e química. As outras matérias estão resolvidas aqui em outros vídeos no canal e a gente vai matar hoje essa prova fazendo essas questões, tá? Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que você queira falar. E também siga a gente no Instagram aí do Professor Friedman, ok? Então vamos lá resolver as questões. Foram 5 questões de petróleo, tá? Então nessa prova, das 50 questões específicas, 5 foram do assunto de petróleo e 2 foram de química, seguindo bem a proporção do que a gente está acostumado a ver, né? Mais ou menos 10% da prova ali são assuntos específicos de petróleo, tá? Fundamentos de engenharia de petróleo, e 2 questões em média são questões de química ali, de estequiometria, soluções, assuntos desse tipo que a gente vai ver aí no final, beleza? Então vamos lá ver essa primeira questão da prova aqui da Sesgran Rio sobre petróleo. Ó, considerando-se a conceituação mais aceita atualmente, o petróleo é gerado a partir. Então tem que saber do que vem o petróleo, né? O que é que gera o petróleo. E aí você já tem que ler essa questão sabendo, né, que o petróleo vem de matéria orgânica, que fica ali no subsolo, né, acumulada ali na rocha sedimentar por milhões de anos até formar ali o petróleo, tá? A palavra-chave é matéria orgânica. Então, a gente já elimina aqui algumas, né, elementos inorgânicos, elementos minerais também não. Intemperismo químico de rochas também não, é matéria orgânica, tá? Precipitação química a partir da água do mar, também não. E exatamente a letra E, né? Da transformação termoquímica de restos orgânicos, né? Acumulados junto aos sedimentos em bacias sedimentares no decorrer do passado geológico, tá? Então essa aqui nem tem dúvida, letra E, bem tranquila, conceito básico aí para você que está estudando fundamento de engenharia de petróleo. Vamos à próxima questão. Um dos métodos indiretos de investigação de bacias sedimentares mais utilizados na etapa de exploração de hidrocarbonetos é o método sísmico de reflexão. Nesse método, os refletores, identificados em uma linha sísmica, representam horizontes definidos por contrastes de impedâncias acústicas no pacote rochoso. Tendo como base essas premissas, o conceito de impedância acústica pode ser expresso como, tá? Aqui é basicamente saber a fórmula da impedância acústica de rochas, tá? Geralmente representado pela letra Z. Esse Z é o produto da densidade da rocha pela velocidade do som nessa rocha, tá? Velocidade som das ondas acústicas, né? Nessa rocha aí, ok? Então a única que se encaixa é a letra A, apesar de que não está muito bem escrito, né? Produto entre velocidade, faltou aqui o do som, né, na rocha, velocidade do som ou da onda acústica na rocha e a densidade da rocha, né? Não está bem explicado, parece que é a velocidade da rocha aqui, mas é a alternativa que mais se encaixa, beleza? Não está perfeita a resposta, mas as outras aqui, ó, nada a ver. Porosidade, composição mineralógica, razão entre coeficiente de reflexão e pressão litostática e razão entre pressão e saturação de fluidos. Nada a ver, tá? Essa é a formulinha de impedância acústica. E aí a gente vê isso em que assunto, né? Na parte de sísmica mesmo, tá? De geologia, geofísica do petróleo ali. Como a gente investiga se tem petróleo ou não naquele lugar, é usando sísmica. A gente emite ondas acústicas que vão refletindo, né?
ou refratando nas diversas camadas sonoras, diversas camadas de rocha, tá? E baseado no estudo dessas reflexões aí, que se baseiam na impedância acústica, tá? A gente consegue mais ou menos enxergar o que é que tem ali no subsolo, beleza? Então, questão bem conceitual mesmo de saber o que é impedância acústica da rocha. Seguindo então, 66. Tendo em vista as propriedades de rocha mais importantes a serem consideradas na avaliação de reservatórios, os dois parâmetros petrofísicos mais relevantes a serem monitorados nas etapas de produção de petróleo são, tá? Então, tendo em vista as propriedades da rocha mais importantes a serem consideradas na avaliação de reservatórios, tá? Assunto de reservatórios que a gente tem 2 aulas aqui no nosso curso dedicadas para esse assunto, né? Aí ele quer saber quais são os 2 parâmetros físicos mais relevantes. Bom, essa questão não foi boa, tá? Eu, inclusive, conversei sobre ela com professores de reservatório aqui da Petrobras. E não existe um conceito universal de parâmetros mais relevantes, tá? Às vezes a SESGRAN-Rio peca nas questões aí de engenharia de petróleo e essa foi uma delas, tá? Enfim, dá para ir mais ou menos no sentimento aqui, tá? Tem muito item falando de capilaridade da rocha, que é importante, tá? É importante também saber monitorar a capilaridade da rocha ali, isso influencia na produção de petróleo, na forma que aquele reservatório vai produzir petróleo, tá? Vai escoar petróleo, né? Seria a melhor palavra. Mas seria mais próximos de chute, né? Seria isso daqui, ó, porosidade específica da rocha e permeabilidade. Permeabilidade é bem forte, né? Tem a ver com a capacidade do óleo de escoar por aquela rocha ali, nos poros daquela rocha ali, tá? Então, tanto permeabilidade quanto porosidade são conceitos básicos aí de reservatório, que são bem importantes, apesar de que porosidade específica, vou botar entre parênteses aqui, porque não é um termo da literatura, comum da literatura, assim, de reservatórios, tá? É porosidade da rocha. A porosidade já é a porcentagem de espaços vazios, né? Ou espaços que você pode ter fluidos ali dentro da rocha. Porosidade da rocha. Porosidade específica é um pouco estranho, tá? Mas enfim, molhabilidade e capilaridade talvez sejam menos importantes do que a porosidade e a permeabilidade, mas concordo que é uma questão bem dúbia, tá? Uma questão que infelizmente não foi anulada, tá? Mas caberia um recurso nessa questão aí, porque não tem essa uniformidade de parâmetros mais relevantes. Possivelmente a SESGRAN-Rio tirou de alguma literatura aqui, né, que falou isso em alguma frase solta ali, mas não é um conceito universal da galera aí que estuda engenharia de reservatórios. Beleza? Então, uma questão ruim aí da parte de petróleo dessa prova. Vamos para a próxima. Existem basicamente 2 tipos de unidade de perfuração marítima, as com BOP na superfície e as com BOP no fundo do mar, né? Ele já dá até referência, pessoal, esse livro aqui, tá? É uma referência que a Petrobras, que a SESGRAN-Rio utiliza para fazer a prova, apesar de ser um livro já antigo, já um pouco obsoleto, né? Obsoleto em algumas coisas, tá? Claro que tem conceitos ali que se mantêm, mas é um livro antigo que não está tão atualizado ali com as novidades do mundo do petróleo, tá? Então, não recomendo estudar por ele, mas não só por ele. É importante você ter fontes mais atualizadas, como em nosso curso aqui, né? A gente tem 10 aulas de 2 horas cada, mais ou menos, de engenharia de petróleo, com conteúdo bem atualizado aí, tá? Que com certeza vai dar uma base melhor do que esse livro aqui somente, beleza? Voltando para a pergunta. Unidade de perfuração marítima com BOP, Blowout Preventer, posicionado na superfície são, tá? Essa questão você tem que saber, né, a diferença entre os tipos de sonda, tá? No nosso curso a gente fala, né, plataformas fixas, autolevatórias ou autoleváveis, semi-submersíveis, tá? Navio sonda e tudo mais, tension legs. E aqui só de saber que as semi-submersíveis tem BOP submarino, tá? Não é BOP na superfície, você já consegue matar essa questão aqui, né? Porque você elimina a letra B também elimina, a letra D também elimina e a E também elimina, né? Então só de saber que as semi-submersíveis têm BOP no fundo do mar, são para lâmina d'águas profunda a ultra profundas, né? Você já mata aqui que é a letra C. As fixas, que tem BOP na superfície, as tension legs, né? Que apesar de servirem para águas profundas, né? Até certo limite ali,
possuem BOP na superfície e as autoleváveis também se enquadram nesse critério, tá? São essas três plataformas aqui, enquanto que as semissubmersíveis e o navio-sonda, os navios-sonda, né, possuem BOP no fundo do mar, beleza? Então, questão bem tranquila aqui, letra C. E a última de petróleo, talvez é um pouco mais trabalhosa que as outras, né? Falando de perfis geofísicos que a gente corre nos poços, tá? Que são usados na avaliação de formações. A gente tem uma aula aqui no curso só sobre a avaliação de formações. Associa os tipos de perfis de poço com as propriedades medidas ou detectadas por essas ferramentas geofísicas de avaliação de formações. Então vamos lá. Raios gama, tá? Qual seria aqui o que é que condiz com esse perfil de raios gama, tá? Só aqui vendo as alternativas, né? A gente já fica entre P, R e T. A P fala o seguinte, ó, detecta os raios gamas defletidos pelos elétrons orbitais dos elementos da rocha. A R mede a diferença de potencial entre o eletrodo situado na superfície e outro dentro do poço. Nada a ver com gama-ray. Então já elimina, perfil raio gama, né? Já elimina aqui a letra C. E a T detecta a radioatividade da rocha da parede do poço. Então você ficaria aqui entre P e T, tá? Entre P e T tem uma diferença sutil aqui entre P e T, que eu vou explicar mais para frente, tá? Vamos primeiro tentar matar a questão com pensamentos mais fáceis. Ó, 2. Potencial espontâneo. Potencial espontâneo realmente vem de diferença de potencial, né? Você tem um eletrodo na superfície, um eletrodo dentro do poço, e você mede a diferença de potencial ali, né, para ver propriedades de resistividade da rocha e tudo mais. Então, o potencial espontâneo, né, só cabe aqui na letra R, a diferença de potencial entre o eletrodo situado na superfície e outro dentro do poço. Então, do 2, você sabendo que o 2 é o R aqui, né, você já fica só entre duas alternativas. Ó. Estamos somente entre A e D. Já eliminamos aqui essas outras três. Beleza? Ó, o sônico. Vamos ver se a gente mata com o sônico aqui. Ó. Perfil sônico, a fala de S e a outra fala de Q. S e Q. Ó, mede a diferença nos tempos de trânsito da onda mecânica através da rocha. E a outra, mede o tempo de penetração da coluna de perfuração durante o avanço da sondagem. Gente, isso aqui, ó, tempo de penetração da coluna de perfuração, ou seja, a taxa de penetração, né, que você consegue construir o seu poço, avançar na profundidade do seu poço ali. Não tem perfil que mede isso, né? Essa medida é basicamente relógio, né? Quantos metros você avançou, quanto tempo levou para avançar, você tem a taxa de penetração ali em metros por hora, beleza? Não tem o perfil corrido ali para avaliação de formação que vai medir isso. Isso não é avaliação de formação, isso é avaliação de performance da sua perfuração que você está fazendo ali, beleza? Então isso aqui não é medido pelo perfil sônico, só com isso você já elimina a A, né? E aí já fica com a letra D, né? Com a letra D. E vamos confirmar aqui nos outros, ó, que é exatamente a diferença que eu falei no começo. O perfil raio gama, né? Ele vai ser aqui, ó, ele detecta a radioatividade, né? Uma sacada legal é o seguinte, o raio gama, o perfil de raios gama, ele não emite raios gama, ele detecta raios gama, beleza? Bem que os dois detectam aqui, né, pelo texto. Mas ele detecta a radioatividade natural daquela rocha ali, beleza? A gente tem a rocha argilosa, que tem elementos ali, potássio, mais alguns outros, que emitem certa radiação, e aí o perfil detecta isso, diferenciando arenitos de argila, né, ou folheiros, beleza? Então, raio gama seria realmente aqui a letra T, né, seria o T, e esse perfil de densidade talvez seja o mais difícil, você tinha que realmente saber o perfil de densidade, mas ele emite, né, raios gama ali, e de acordo com a deflexão desses raios gama ali na rocha, nos elétrons orbitais da rocha, né, a gente consegue ter um indicativo ali da densidade daquela rocha, beleza? Então, realmente, a alternativa que se encaixa aqui é a letra D de dado. Tranquilo? Uma questão que realmente tem que estudar esses perfis aí e saber o que cada um deles mede. Tranquilo? Beleza, então essas 5 foram as questões de petróleo, né? 4 eu considero que foram ok, bem no nível da prova mesmo ali, questões que basta você ter uma noção básica, e teve aquela questão ali que foi bem ruim, né? Que eu não considero como uma questão boa, e a gente não vai esquentar a cabeça com esse tipo de questão, que infelizmente acontece às vezes na prova, tá? E agora entramos em química, né? Agora entramos em química
Vamos lá fazer ó, as últimas duas questões da prova. Geralmente é assim mesmo, as últimas duas questões da prova são de química, tá? Então, ó, uma massa igual a 5,5 gramas de cloreto de cálcio, CaCl2, foi totalmente dissolvida em um balão volumétrico de 250 ml. Dessa solução, preparou-se uma solução de trabalho transferindo-se uma alíquota de 10 ml para o balão volumétrico de 100 ml, onde se ajustou o volume final com água pura. E aí pergunta qual o valor mais aproximado da concentração de cloreto em quantidade de matéria, mol por litro, na solução de trabalho. E ele dá a massa específica aqui do cloreto de cálcio. Tá? Então, a primeira coisa, né? Calcular aqui, vou começar aqui por baixo. Calcular o número de mols inicial, né? De 5,5 gramas de cloreto. Né? Então, a gente faz 1 mol. Pode ser regra de 3 aqui ou usar a fórmula, né? Eu gosto muito de usar a regra de 3 em química. 1 mol vai ter 111 gramas, né? 111 gramas. E eu quero saber 5,5 gramas, quantos mols vão ser, né? X mol. Você fazendo aqui a regra de 3, você vai achar que X é 5,5 sobre 111, né? E aí, a César Rio gosta de trabalhar com números próximos de alguma porcentagem, né? Dá pra gente tentar tirar aqui, ó, 10% seria 11,1 gramas, né? Ou arredondando para 11 gramas, isso aqui é metade de 11, né? Então, realmente, metade de 10%, 0,05 mol, né, de CaCl2. Essa é a quantidade de mols inicial ali na solução, beleza? Aí ele fala, dessa solução, preparou-se uma solução de trabalho transferindo-se uma alíquota de 10 ml para um valão volumétrico de 100 ml. Então, ele tirou 10 ml disso aqui, né? Ó, aí vem, vou ordenar aqui, né? Primeiro, segundo. Aí vem a segunda parte, né? A gente tem, se 250 ml de solução, né? ml de solução tem 0,05 mol, né? 0,05 mol de CaCl2, então essa alíquota de 10 ml vai ter X mol, né? E aí você calcula aqui o X, ele vai dar dividido por 25, né? 0,05 dividido por 25, fazendo a conta aí você vai achar 0,002 mol de CaCl2. Beleza? E aí ele completa aqui para 100 ml com água pura, né? Ele quer saber a concentração em mol por litro, tá? Em mol por litro. Então, se a gente vai ter essa quantidade de mol em 100 ml, né? Em 100 ml no total, então a concentração final, né? A concentração em mol por litro, né? Concentração vai ser número de mols sobre volume, né? Número de mols vai ser 0,002 dividido pelo volume de 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Isso vai dar 0,02 mol por litro de CaCl2. Aí a pessoa vai desesperada aqui, né? Na letra A, mas tem uma pegadinha cruel nessa questão aqui, né? Cruel. Porque ele pede a concentração, não é do CaCl2, é a concentração de cloreto, né? Concentração de cloreto. Então, a gente considerando que o cloreto de cálcio dissocia totalmente em água, né? O que não está informado na questão aqui, mas a gente tem que considerar. Então, ainda tem aqui, ó, o passo 4, né? Como é cloreto, cada mol de CaCl2 tem 2, né? Tem o dobro de cloreto, porque tem 2 cloretos aqui. Então, concentração de cloreto vai ser 2 vezes 0,02, que é igual a 0,04 mol por litro de cloreto. Esse é alimentos. Beleza? Então, a resposta aqui, pegadinha cruel nessa questão, seria 0,04. Tranquilo? Você vê que basicamente com regra de 3 e atenção ali, você resolve essa questão de química da prova, né? Vamos seguir. A outra questão também vocês vão ver que é nessa pegada, ó. O carbonato de magnésio, um sal, esse aqui, é aquecido para produzir o óxido de magnésio, um óxido básico, que ao reagir com água, forma o hidróxido de magnésio. A partir do sal, produziu-se o hidróxido de magnésio em 2 etapas, V reações, cada uma com rendimento percentual de 90%. Beleza? Primeira coisa é você ver se está balanceado aqui, tá? Nem sempre a César Hill vai te dar a reação química balanceada.
Mas essa aqui tá? Se você conferir aqui, né? Magnésio tá igual, carbono tá igual, oxigênio tá igual. A outra também, ó, tá batendo, né? 1 magnésio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Tá tudo balanceado aí com coeficiente 1. Aí ele pergunta, a massa de hidróxido de magnésio obtida a partir de uma massa inicial de MgCO3 igual a 2,1 gramas é, tá? E aí ele deu as massas molares de cada elemento aqui, né? De cada elemento. Então vamos lá. Primeira coisa é calcular a quantidade de mols que a gente tem em 2,1 gramas, né? De MgOH2, né? Massa inicial de MgCO3, que tem 2,1 gramas, né? Então eu vou calcular a massa molar do MgCO3, né? Se você fizer a conta aí, vai somar, né? Mg 24,3, detesto número quebrado. CO3, C é 12, O é 16, 16 vezes 3, 48, mais 12 do carbono, 60, mais 24,3, 84,3 gramas por mol. Tá? 84,3. E aí a gente então vai ver quanto que tem, né? Se 1 mol de MgCO3, né, vão ter 84,3 gramas. Se eu tenho 2,1 gramas, X mols, né? E aí, mais uma vez, né, ó, 10% seria 8,43, né? Ou 8,4. Isso aqui é 21 para 8, 2,1 para 8,4, 4 vezes a razão aí, né? Então eu vou ter aqui o X de 2,1 sobre isso aqui, né? Vai dar 1/4 de 10%. Não é isso? 1/4 de 10%, 0,025. 0,1 dividido por 4, 0,025 mol de quê? De MgCO3, né? MgCO3, tá? E ele fala que cada reação tem um rendimento percentual de 90%. Então eu vou ter, ó, 90% dessa quantidade de mols formada aqui e 90% dessa quantidade formada aqui. Então, para ver número de mols do MgOH2, né? Número de mols do MgOH2 é só fazer 90% de 90% de 0,025, tá? Fazendo essa continha, né, 0,81 vezes isso aqui, você vai achar aí aproximadamente 0,02, tá? 0,02 mol de que agora, né? De MgOH2. Beleza? Pronto, então agora é só achar massa, né? A gente achou a quantidade de mol, é só achar a massa, né? A massa vai ser o número de mols vezes a massa molecular do MgOH2, que faltou a gente calcular aqui, né? Tinha que ter um passinho anterior. Então, a massa molecular do MgOH2 é igual a OH 16 mais 1, 17, vezes 2, 34, mais 24,3, né? 58,3. Então, vai ficar 0,02 vezes 58,3, que isso vai dar igual a massa de 1% seria 5,83, né? Vezes 2. A resposta estão arredondadas ali, né? Então vamos considerar 1% sendo 0,6 vezes 2, aproximadamente 1,2 gramas, né? 1,2 gramas de MgOH2 seria então a letra C. Dá uma lida de novo para ver se não tem nenhuma pegadinha, né? Será que tem pegadinha aqui? A massa de MgOH2 de fato, né? Obtida, tá tudo certo. Então a resposta seria essa daqui mesmo. Beleza? Questão de química geralmente são assim, tá? Não tem muita complicação em química na prova, cai muito pouco. Por isso eu recomendo estudar química mais pro final ali, né? Se você não tem noção nenhuma de química, já dá uma estudada agora, enquanto não abre edital, né? Mas você pode deixar último plano ali, estudar química, justamente porque cai pouco, tá? E petróleo eu recomendo estudar também só quando sair o edital, porque começar a estudar agora é muita informação, é muito decoreba, principalmente se você não é da área de engenharia de petróleo. Vai ter muita coisa para decorar e você vai acabar não decorando tudo até a prova. Então, deixa petróleo para o final. Como eu sempre digo, o importante agora é construir uma base sólida de matemática e física, tá? Primeiro passo para estudar petróleo
é você realmente dominar todo o conteúdo de matemática e física, porque 70% da prova é baseada nesse conteúdo. Beleza? Então, com isso, resolvemos toda a prova, CESGRAN Rio 2018. Fico por aqui, tá? Se quiser entrar em contato comigo, tem aí o nosso Instagram, tem o nosso e-mail também, e no nosso site abaixo você encontra aí todas as informações sobre os nossos cursos, tá? Tanto para engenharia de petróleo quanto para técnico de operação. Beleza? Espero que tenha gostado. Lembra de deixar o like aí, pode ficar à vontade para comentar, que eu respondo todos os comentários aqui no YouTube, eu tento responder. E é isso daí. Até a próxima. Tchau, tchau.